Olá pessoal, tudo bem com vocês? Signo de Áries. Hoje vamos conversar com vocês, signo de Áries, ou que tem no mapa Sol, Lua, Vênus, Júpiter, ascendente em Áries, ou para você que não é do signo de Áries, mas está aqui, né? Se essa mensagem, esse conteúdo chegou para você, é porque tem mensagem para você. Nós somos todos os signos, tá? Lembre-se disso. Meus amores, mensagem forte, leitura forte hoje aqui na Força da Cigana, Oriô, Optá Cigana. Por quê? Porque se você vem passando por dificuldade na sua família, relacionamento familiar, tá com problema no amor, vida amorosa, você vai entender hoje os seus processos. Porque hoje você vai perceber como a sua herança de vidas passadas influencia os seus padrões de relacionamentos atuais. Como eu coloquei aí no título. Como essa herança de vidas passadas, quem você foi, o que você vivenciou, está influenciando nos seus padrões, nos seus relacionamentos hoje. E não só as vidas passadas, mas paralelas, simultâneas, ancestrais, a sua ancestralidade, como tudo isso está influenciando os seus relacionamentos atuais. E que às vezes você não está entendendo ou você não consegue resolver um problema. Por quê? Porque não está aqui. Né? E eu vou te contar um segredo. O povo cigano não anda só pelo mundo, pelas estradas, pela rua. Os ciganos também andam pela linha do tempo, passado, futuro, presente, aquilo que não veio, aquilo que vai vir, aquilo que já foi. E linhas de vidas simultâneas e paralelas. Então, hoje aqui, esse trabalho espiritual é cirúrgico. É como se a cigana fizesse uma terapia em você, tá? Você vai receber muitas chaves, que vai destravar aí muita coisa na sua vida. Tá com problema no amor? Tá com problema na família, nos relacionamentos? Você vai entender, porque hoje, Cigana Esmeralda vem te revelar. Oriô, salve cigana, salve povo cigano. Os ciganos não têm hora para chegar, mas vêm com paz, com fé e alegria. Sapateiam e começam a cantar, a qualquer hora da noite ou do dia. Os ciganos não têm hora para chegar, mas vêm em paz, com fé e alegria. Sapateiam e começam a cantar, a qualquer hora da noite ou do dia. São Pablo, São Ramiros e Juanitos, são Saras, Madalenas e Rositas, são ciganos com seus cantos tão bonitos. Oriô, salve o povo cigano. Áries, a sua primeira mandala está montada. Vamos de decreto? Para a gente começar, você tem que digitar aqui. Eu já fiz minha parte, agora vamos fazer a sua aí. Vamos, o abracadabra. Áries, digita aqui, ó, nos comentários. Olha para a chama da vela da cigana. E digita aqui nos comentários. Eu aprendo com o passado, mas eu decido me desprender dele. Eu aprendo com o passado, mas decido me desprender dele. Quando você faz esse decreto, é como se você estivesse pagando todas as dívidas. Você aprendeu, não tem que carregar karma para o resto da sua existência. Então, é como se você estivesse falando para o universo. Eu não sabia naquela época, eu não tinha essa consciência, por isso que eu fiz, mas agora eu me desprendo disso e de tudo que isso está envolvendo na minha vida. Então, quando você fala, eu aprendo com o passado, mas decido me desprender dele, você está soltando um fardo das suas costas, tá? Então, digita esse decreto aqui, eu vou fixar aí, ó, o comentário principal para vocês copiarem. Faça por 7 dias, escreva no seu Grimório das Bruxas. Se você não tem o seu Grimório, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É um caderno bonitão que você vai deixar só para escrever coisas espirituais, insights, revelações. Os
decretos, né, os mantras, né, de força que a gente passa aqui a cada leitura, tá? E se você quiser comprar leque para sua cigana, vela para sua cigana, vela colorida, vela verde, vela amarela, qualquer cor, tá? Que o seu coração sentir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser adquirir algum produto. Agora você já digitou o seu decreto? Deixa o seu like, o seu para o vídeo e vamos lá. Primeiro, nós vamos aí, ó, começar questionando a cigana. Oriô, minha cigana. Vamos fazer perguntas para entender os seus processos, tá? Então, você saberá como a sua herança de vidas passadas está influenciando os seus relacionamentos atuais. Primeira energia que ela manda, a carta do 1111. A energia do momento. Adoro isso, né? E eu pergunto, minha cigana, quem é Áries no amor, nos relacionamentos familiares? Quem é você, Áries? Porque essa primeira mandala aqui é você. Essa primeira mandala aqui é você. E o jeito como a sua família te vê, a sua família te enxerga. E se tem uma mensagem que a cigana tá me passando aqui, salve suas forças, moça, é que a sua família confia muito na sua força. O seu marido, a sua esposa, né, se você é um homem, ou a sua mãe, o seu irmão, a sua filha, confia muito na sua força. Isso aqui não tá em carta, não. É o que a cigana tá me falando. Eles confiam muito na sua coragem, na sua força. Você é uma pessoa corajosa. E eles contam com a sua força. E eles buscam força de vida em você. Ser amado, filho, família. Busca a força em Áries, em você. Então, é comum que algumas pessoas aqui se sintam sobrecarregadas. Por quê? É como se você arrastasse energeticamente os seus familiares. Porque quando acontece alguma coisa, aonde que eles vêm? Vamos lá em Áries, vamos lá em você. Por quê? Porque eles confiam na sua força, na sua coragem. Isso é bom. Representa que você é uma pessoa corajosa, corajoso. Porém, sobrecarga energética. Então, tem algumas pessoas aqui que padrão familiar de relacionamento, sobrecarga sobre você. Relacionamento amoroso, Áries carrega nas costas. Isso pesa, isso drena, isso cansa, isso esgota. Isso dá estafa, isso dá estresse. Tá? Meus amores, pode ser que nos próximos dias o cigano, que aqui é um cigano, né? E tem a cigana também, claro, para a grande maioria. Né? Pode ser que eles passam para você aí um sinal, porque a carta do 1111 está mostrando sincronicidade, está mostrando um sinal, e não só referente a assuntos amorosos, afetivos e familiares, mas alguma coisa que você andou questionando para a espiritualidade, alguma coisa que você perguntou. De repente você perguntou, quem é a minha cigana? De repente você, quando viu aí a capa do vídeo, veio na sua cabeça, mas quem que é a minha cigana? Qual é a falange que ela trabalha? Pode ser que alguns de vocês sonhem, né? Apareça aí por sonho com você desdobrado. Tá? A carta do momento. Tá vendo a carta do momento, todo verde aqui? Laroyê, Saravá, Pombagira Cigana. Tem uns protegidos de Pombagira Cigana aqui, tá? A Dona Esmeralda tá falando. E pode ter certeza que essa cigana e essa pombagira vai te revelar se é o momento certo de você fazer o que você está pensando em fazer. Que algumas pessoas aqui querem dar um passo, querem dar um passo ou na vida amorosa, ou tomar uma decisão importante, fazer alguma coisa,
e ela vai te mostrar se é o momento certo ou não. Ela vai te mostrar. Então sossega o coração e confia. Agora, como que você faz? Acenda uma vela para ela, coloca lá um copo d'água, uma bebida, um incenso, o que você sentiu, uma fruta, não sei, né? Aí eu não tenho nada, uma vela e uma água e muita devoção, muita transparência, mostre o que você tem no coração. E pergunte qual é o momento certo para você agir. Espiritualidade, me guia. E eles vão te guiar, tá? Eles vão te guiar. Quem é você no amor e nos seus relacionamentos? A carta do valor. Você é aquele que as pessoas vêm pedir conselho, ajuda. Venha se apoiar, vem sempre se apoiar, a família se apoia em você como alguém mais experiente, como alguém que sempre vai dar conta, sempre vai resolver. Mas você não sente que é valorizado por isso. Você não se sente valorizado. Você não se sente valorizada. Algumas pessoas falam, eu tenho filhos ingratos. Meus filhos não são gratos. Tanto que eu trabalhei por eles, o tanto que eu... Às vezes, algumas pessoas aqui, até mãe, né? Solteiras ou mães que... Ou o marido foi embora, deixou os filhos e você era mãe, era pai, era tudo. E você não se sente valorizada por conta disso. Ou você era aquela filha que sempre trabalhou para ajudar o seu pai e a sua mãe, sempre deu dinheiro, ajudava eles a pagar as contas. E seu pai e sua mãe nunca valorizou. Porque hoje em dia a gente sabe, tem filhos que trabalham, filhos solteiros, mas o dinheiro é só deles, não ajuda em casa não. Mas aqui são as pessoas que ajudavam financeiramente. Não só na limpeza da casa, na arrumação, porque se não fizesse levava uma pisa, né? Uns pais rígidos aqui. Então, vamos lá, vamos mexer nas cumbucas, né? Aliás, Ares, eu ia colocar aí no título. Vamos mexer nas cumbucas. Mas aí eu falei, não, o pessoal não vai nem entender. Né? Quem é aqui do canal, as pessoas que já estão na egrégora, né? E já tem, porque vocês não percebem, mas conforme vocês vão vindo na leitura... Exu, Pombagira, Dona Maria Mulambo, a Cigana Esmeralda, vai falando a linguagem de vocês, vocês vão entendendo a energia e entender rápido. Agora, e a pessoa que nunca viu o canal? Como assim, mexer nas cumbucas? Aí a cavalinha falou, vai ficar meio estranho. Mas vamos lá, nós estamos mexendo na cumbuca passada. Lembra? Olha aí no título do vídeo. Como a sua herança de vida passada influencia em seus padrões de relacionamentos atuais. Então, a gente já observou que agora as pessoas sempre vêm correr em busca de ajuda, você é a corajosa, você é o forte, mas você não é valorizado por isso. Então, provavelmente, você no seu passado, nas suas vidas passadas, muitas pessoas aqui eram aquelas pessoas que trabalhavam em castelos, em reinos, que serviam lá o príncipe, o rei, a rainha, é que nunca foi reconhecido por isso. Aliás, tem algumas pessoas aqui que eu vejo, meus amores, a cigana tá me mostrando umas coisas aqui, devagar, moça. Eu agradeço, devagar, por favor. Ela tá me mostrando algumas pessoas aqui, sabe aquelas pessoas que faziam interpretação de sonho do rei, da rainha? Você, médium de premonição, você, vidente, tem Ares aqui, vidência. Minha linda, compra o tarô para você. Compra tarô para você. Você tem caminho com isso aqui. Eu sei que não tem nada a ver com a leitura, mas dá licença, minha cigana, preciso falar com eles. Compra um tarô para você, Ares. Tá? Porque essa vidência, pode ser que você não esteja percebendo essa vidência que você tem agora, porque você não está treinando. Está encoberto.
Você precisa descobrir. Né? Aí eu descobri um dom. O que é descobrir? Pega um pano, joga em cima da sua mão. A sua mão já estava ali, você não precisou criar ela. Né? Você descobriu, você tirou o pano, você descobriu. Estava oculto. E eu vejo você aqui, né? Algumas pessoas aqui, é um bom número de pessoas, servindo esses príncipes, esses reis, rainhas, trabalhando né? nesses templos. E você sendo intérprete. Você interpretando o sonho lá da rainha, do príncipe, do rei. Só que sendo muito pouco reconhecido por isso. Sem reconhecimento nenhum. Não te valorizavam. Então, o que você tem que fazer hoje em dia? Vamos lá, porque a gente quer a solução, né, minha cigana? A gente busca a solução. Você começa a se valorizar. A vida amorosa, você que está solteiro, solteira, você quer que a sua próxima relação afetiva dê certo, se valorize mais do que a pessoa. Se ame mais do que ela. Primeiro você, depois os interesses dela. Ah, mas eu tenho que dar tudo para ela. Não, você não tem que dar tudo para ela. Na sua casa, com os filhos, com o marido, se você é casada, começa a reservar um tempo para você. Aprenda a falar não. A mãe não pode agora, a mulher, eu, esposa, não estou presente agora, vou me ausentar porque estou cuidando de mim. Tempo para você. Oriô, minha cigana. Vamos lá, meus amores. A carta do compromisso. Adoro isso, né? A cigana revela aqui, Oriô, cigana esmeralda do Oriente, eu te saúdo, que tem algumas pessoas que levavam muito a sério os compromissos. Lembra que isso aqui é herança de vida passada. Você levava muito a sério a sua vida, porque, meus amores, tem um grande número de pessoas aqui, como a gente falou, que trabalhava com a vidência, servindo os reis e príncipes, mas não é todo mundo. Não dá para colocar todo mundo na mesma cesta. Né? Então, tem algumas pessoas aqui que eram de aldeias, que moravam em outros lugares, que não era nem um rei, um príncipe, era um pajé, um xamã, um caiçara, enfim. E você pode ter aí, passado muita dor, muito sofrimento por ter assumido um cargo, ou por ter função, ou por ter viajado, porque naquela época chegava uma época de inverno, uma época de seca, ficava sem alimento. Não era igual hoje que você trabalha e é assalariado. E aqui teve pessoas que, para assumir esse compromisso, para cuidar da família, acabava viajando, indo embora para procurar alimento. Então, como isso reverbera na sua vida? Você sente, algumas pessoas aqui sentem, que o trabalho rouba muito tempo. Um tempo que você poderia passar com a família, um tempo que você poderia ter passado com os seus filhos. Às vezes você fala, poxa, eu não vi os meus filhos crescerem, porque ficaram com a avó, ficaram na creche, ficaram na escola. Você sente isso dentro de você. Então, isso está reverberando. Esses assuntos de vidas passadas que talvez hoje, você pode ser uma mulher, você está uma mulher. A sua vida anterior, você já foi mulher, você já foi homem, você já foi mulher de novo, você já foi homem. Então, todo mundo já foi homem um dia, todo mundo já foi mulher um dia. Não significa que porque nessa reencarnação você tá mulher, você foi todas as mulheres. Então, aqui no passado, você assumiu um compromisso. Você tinha compromisso, às vezes na aldeia, às vezes no lugar, você era aquele que tinha que sustentar, ou de repente viajar à busca de alimento, ou quando vocês faziam a colheita, as sacas de alimento, e tinha lá que
vender isso aí, trocar isso aí com as aldeias vizinhas. Então, você precisa ter muito jogo de cintura entre o lazer, o passar tempo com a família, com o ser amado e o trabalho. Porque aqui o trabalho pode aí, ó, vocês podem ter esse sentimento de eu tenho que me abrir mão, né, do contato com a minha família, meus filhos pequenos, para conseguir o alimento para o trabalho, para ter que trabalhar. E pode ser que algumas pessoas aqui até tenham dificuldade em assumir compromissos. Então veja como isso reverbera você. No passado você teve compromissos sérios e que te afastou da família. E agora a Áries fica como? Tem dificuldade em assumir compromisso. Às vezes até lá no terreiro a mãe de santo fala, ó, vou te colocar aqui para cuidar do financeiro. Você levanta o cabelo desse tamanho e fala, não quero não. E algumas pessoas aqui sabotam a própria carreira, o ganhar dinheiro, o crescer na vida, com medo da responsabilidade. Então, olha isso na sua vida, tá? Meus amores, a carta da honra. Sabe o que é pedido para você? Eu vou falar, né? É pedido para você honrar essas versões suas. Honrar as experiências de vida que você teve. Porque elas foram lições, e não só de vidas passadas, mas dessa vida aqui, do seu passado aqui. Você precisa honrar essas experiências, porque elas foram lições que serviram para te mostrar o que você precisava aprender. E quando a gente não aprende uma lição, ela se repete. Então perceba na sua vida afetiva, na sua vida financeira, os padrões que vem repetindo na sua vida, porque é um sinônimo de que você ainda não compreendeu. Então, um caminho para você nos próximos dias é você, Áries, honrando quem você é, quem você foi, quem você será. Honrar isso, tá? Honrar isso. Agradecer. Porque tem muita transformação aqui no seu interior. E automaticamente essa transformação no seu interior, essa mudança, mexe nos seus relacionamentos, mexe na sua vida, certo? Oriô, cigano esmeralda, eu te saúdo, salve o povo cigano. Vamos lá, meus amores, vamos aí, ó, para a segunda mandala. Segunda mandala, nós vamos ver agora qual é o seu maior potencial de vida e qual é a relação desse potencial de vida com a sua herança de vidas passadas, tá? Oriô, cigano esmeralda, qual é o maior potencial de vida de Áries, dessa pessoa, desse signo com o qual estou me conectando? E qual é a relação desse potencial com a herança de vidas passadas? Qual é a influência que isso está tendo na vida dessa pessoa? Oriô, cigana, eu te agradeço. A senhorita avance a linha do tempo, passado, futuro, passado, né? Retroceder no passado, as linhas simultâneas, vidas paralelas, e traga o aprendizado para que nesta vida esse filho, essa filha possa se conectar com o seu potencial de vida. Oriô. Ô Áries, eu vou te falar uma coisa. Quer aprofundar na sua espiritualidade, melhorar sua mediunidade, aprender a fazer banimento, proteção, vai lá, dá um pause aqui nesse vídeo, vai lá, membros do canal, assinatura, faça a sua assinatura, tá? Tem muito aprendizado lá para você. Oriô, minha cigana. Vamos lá, meus amores. A energia do cão, a energia da cegonha, o que é isso? Baixou o xamanismo? Aqui é. E a energia da raposa, sim, baixou o xamanismo, isso tem muito a ver. Aliás, você não está no canal errado. Tem muitas pessoas aqui que consagram ayahuasca,
que gosta do xamanismo e que tem um belo caminho no xamanismo. O xamanismo vai trazer para você muita conexão com os seus ancestrais. Tá vindo uma música na minha cabeça, né? Se apresentou, sou índio velho curador, põe a sua mão na terra e vem sentir o que eu sou. Se apresentou, a luz chegou, eu tô no meio da floresta, eu tô sentindo o nosso amor. Meus amores, tem um índio velho curador aqui na sua vida. Ué, mas não é uma leitura de cigana? Você acha que os ciganos andavam só nas cidades? Eles não iam acampar no meio da floresta? Engana vocês. Principalmente nas florestas, nas matas onde tinha água, as nascentes de água para eles, né, se banharem, beberem água. Às vezes a gente fala de cigano, por exemplo, cigano Esmeralda do Oriente, lá no deserto, lá para aquele povo da areia, né? Um dia ela me levou lá numa cerimônia de ayahuasca, né, moça? Bem lá pro lado do Egito, daqueles negócios lá, dunas de areia. Mas não se esqueça que cigano tem para todo canto. Todo canto tem cigano. E eles andavam por todo canto. Meus amores, tem um índio aqui na sua vida. Tem um índio na sua vida. E eu não tô falando de caboclo de Umbanda. Embora tenha uma relação. Tô falando de um índio. E a música veio rápido, né? Se apresentou, sou índio velho curador. Aliás, se você quer ouvir playlist de músicas, tem a playlist do povo cigano, né? A música cigana. E tem essa música, inclusive, na playlist de caboclos, rapé, né? A playlist de caboclo, aí você vai encontrar essa música. Ouça ela, que é muito bonita. Vai fazer muito sentido para você, vai abrir muita chave aí. Então, o que nós estamos falando para você? O seu potencial de vida. Trabalhar com energia ligada à natureza, aos animais, às plantas. E eu não estou falando para você abandonar, você é um vendedor, você é um corretor de imóveis, eu não estou falando para você abandonar tudo e ir morar no meio do mato, embora isso traria muita qualidade de vida para você. Mas eu estou falando para você um tempo possível da sua vida, um domingo, um sábado, vai para a Mata de Oxóssi, vai para lá. Vá lá, vai tomar um passe energético das plantas. Porque as raízes vão purificar a planta dos seus pés e as árvores, os galhos. Quando você adentra numa mata fechada, é um passo energético maravilhoso que só quem faz trilha, quem vai para a mata sabe como é que é. Quem consagra as medicinas da ayahuasca, né? Embaixo de árvore, não num barracão fechado, sabe a diferença. Se consagrar num salão com piso, com telhado, e você consagrar lá com o colchonete, na grama, com a fogueira, olhando para a lua e para as árvores em cima. A força que vem. Meus amores, algumas pessoas aqui da ayahuasca, seu animal de poder está pronto para se revelar. Aliás, tem uma playlist aqui no canal, Transe Xamânico. Vai aí, olhe essa playlist. Tá? Seu maior potencial de vida, persistência, lealdade, não ter medo da mudança, coragem. Lembra da coragem? Lembra da coragem, Áries? Que a cigana falou que a sua família vem ancorar em você porque percebe a sua força, a sua coragem. A cegonha. Para mim ir para o novo, para o desconhecido, eu tenho que ter coragem. Senão eu não vou.
Para mim mudar a minha vida financeira, para mim começar a montar meu negócio próprio, para mim mudar de cidade, para mim colocar um fim nesse relacionamento narcisista, sair de perto dessa pessoa, ou para mim me declarar para aquela pessoa que eu tô afim dela e ela não percebe, ou de repente eu fazer uma tentativa, alguma coisa, para mim tentar contato com meu guia, para me tirar esses dogmas que eu tenho, essas coisas na minha cabeça de que Exu e Pombagira é diabo, que lá no fundo tem algumas pessoas que pensam ainda assim. Eu preciso de coragem. Então, se tem um potencial na sua vida que talvez você não esteja usando, mas nos próximos dias, Áries, você vai usar, porque a cigana fala que você vai perceber isso. É a sua força, a sua coragem. Outro potencial, lealdade. Lealdade. E aqui, mexendo nas cumbucas do passado, traição. Raposa. Fala pra você, infelizmente, filho, você foi uma pessoa e se tem uma coisa de herança de vidas passadas que você carrega e que isso influencia muito nos seus relacionamentos, é a desconfiança. Você sempre tá com o pé atrás. Ser amado, então, ai, 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 coitado, né, do ser amado aqui de Áries. Relacionamento, logo quando começa, que vem aqueles negócios de ciúme. Por que, Áries? Porque você já foi muito traído, você já foi muito enganado no seu passado. Então, você traz isso de herança. Então, algumas pessoas aqui até têm dificuldade para se relacionar. Até a amizade. Sabe, aquela pessoa lá no serviço que quer muito ficar assim com você, te agrada demais, você fala, ih, tem coisa errada aí. Agradando demais, as coisas quando vêm assim de graça, você já logo desconfia. Então isso é uma herança. O que é uma herança? Algo que você trouxe lá de vidas passadas e paralelas também. Então, para você viver bem nos seus relacionamentos aqui, amoroso, familiar, tem que aprender a confiar. Tem que aprender a confiar. Eu confio. E tem que selecionar quem são as pessoas amigas que você vai ficar perto e aquelas que esse radar começar a falar demais na sua cabeça, vai investigar. Porque às vezes quando a gente desconfia, nem toda desconfiança é ruim. Porque se a gente confiar cegamente, a gente é enganado, porque o mundo tem umas pessoas meio, né, traíra, vamos dizer assim. Só que aqui você precisa trazer isso em equilíbrio. Eu tenho que aprender a confiar. Igual um cão confia no seu dono. Mas eu também tenho que ficar esperto. Então, principalmente no relacionamento afetivo, para de achar que a pessoa tá com o celular na mão, tá olhando para outra, tá conversando com outra. Para de colocar coisas na cabeça. Tem muitas pessoas aqui que relacionamentos passados não deram certo por conta de ciúme. E às vezes de tanta pessoa falar, ele deve estar me traindo, ela deve estar com outro, que às vezes a pessoa acaba saindo mesmo. Por quê? Porque você manifestou isso na sua vida. Né? Vamos lá, meus amores, a carta da morte, da transformação. A notícia boa é, tem uma grande transformação. Oriô, cigana, salve cigana Esmeralda do Oriente. Ela fala que você, percebendo agora essas heranças de vidas passadas e como está influenciando na sua vida, você decide mudar. Você percebe que tem coisas que você precisa carregar, tem coisas que não, que tem que soltar. Aqui você solta de algumas coisas, algumas tendências, alguns costumes. Então, Áries tem uma grande transformação. Isso aqui, meus amores, essa transformação não é só interna não, tá? Tem coisa que muda aí, ó, pra muitas pessoas aqui, lugares que você frequenta, pessoas que você convive.
Tem finalização de ciclo aqui. Tem alguém aí que não vai estar mais perto de você, porque você vai cortar com a pessoa. Você sai de perto. Não tá me fazendo bem mais. Você acorda, você percebe. Oriô, cigana. É Patacori, meu pai Ogum, salve São Jorge Guerreiro. Ah. Aliás, tá chegando, né, o dia de Pai Ogum. Abril, mês de Pai Ogum, Ogum Guerreiro. E aqui, isso aqui é mais do que a confirmação. Por isso que a gente gosta de leitura canalizada. Como que você sabe Como que você sabe se a taróloga lá que tá fazendo a leitura, porque eu sei que vocês acompanham outros canais, se é canalizado, se é marmotagem, ou se é uma leitura técnica. O que é uma leitura técnica? É igual o terapeuta. Né? Tem o técnico, aquele lá que foi lá, estudou o tarô, estudou a carta, estudou o arquétipo, estudou o livrinho que vem junto com as cartas. E aí ele vai tirar as cartas, vai montar esse com esse, e vai te passar a situação. E tem leitura que é canalização. E principalmente quando é meu velho que tá aqui. Foda-se as cartas, é o que ele fala. Aliás, eu não falo nem cartas, figurinha. Você me chamou, então é eu que vou fazer aqui. Vou falar o que tem que falar. Fala bem assim. Agora a cigana já gosta, né? Oriô, moça. É a gente, né? Eu adoro. Mas ela lia a mão, tá? Ela não lia tarô, não. Agora ela falou que as coisas tá mais facilitada. Era a mão, né? Que eles liam. Cigana Esmeralda do Oriente lia a mão, né? Agora ela lê carta junto comigo, né? E, meus amores, lembra que a primeira mandala nós falamos da coragem, da sua força? Aqui a confirmação. Que Pai Ogum, cavaleiro aqui, cara. Com o seu cedro, com a sua capa, com o seu cavalo, com a sua armadura, indo pra guerra. É a coragem, é a bravura do guerreiro. É o guerreirão. Aquele que não foge da batalha tem que ir, eu tô indo. Ah, mas é meio perigoso. Eu vou com medo mesmo, mas eu vou. Essa é você, Áries. Quanta coisa você já não venceu nessa vida aí, mulher? Quanta coisa você já não passou? Quanta porrada da vida você já não levou? E você tá aí em pé, forte, firme. Você então, homem. Então, isso se chama canalização. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas aqui têm canalização. Você tem. Você precisa começar a usar a sua vida. Quando você sentir algo que vem muito lá de dentro, Áries, por exemplo, né? Nos seus relacionamentos, né? Porque a gente tá falando aqui dos seus relacionamentos atuais e dos passados e futuros e simultâneos, né? Mas a gente tenta entender o que aconteceu lá no passado, tá acontecendo lá nas linhas de vida paralela para você harmonizar agora no seu relacionamento atual, né? Então, o fato de você ser a guerreira da família, do relacionamento, isso é positivo? É positivo. Por quê? Porque você não é a passiva, você é a ativa. Aliás, o elemento de signo de Áries é fogo, né? Você é o movimento. Você é a força e a coragem. Agora, o que você tem que tomar cuidado? Para não ser autoritária demais. Para não querer fazer tudo. Às vezes, aceitar a ajuda de alguém. Do marido, de um filho, de uma mãe. Aqui você tem muita dificuldade em aceitar ajuda. Se for financeira, então. Então, aprenda a equilibrar isso, o guerreiro dentro de você. Porque se você tá o tempo todo na batalha, chega uma hora que você vai fritar, não vai aguentar. Então, tem hora, você incorpora o cãozinho, deitadinho lá na caminha, quietinho, submisso, de vez em quando. Tranquilo, tá? Equilíbrio. Equilíbrio. E essa coragem e essa força usa para ir atrás da sua prosperidade, da sua abundância, do seu sucesso. Aí você pode usar na potência máxima. A força, a coragem. Tá?
Oriô, minha cigana, mensagem final. Ô, Ares, deixa aí o Oriô, o Ptchá, o povo cigano, pra cigana Esmeralda. Agora a gente vai ver o seu bloqueio e como você pode vencê-lo. Você achou que... Agora que a gente vai ver qual é o maior bloqueio que tá travando aí, ó. Os seus relacionamentos atuais. E como você pode vencê-los. Oriô, cigana. Tchau. O Ares, deixa o like, deixa eu ripar o vídeo. Você esqueceu? Tô te lembrando. Deixa o like aí, lindona. Saravá, minha cigana. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava a minha cigana de fé. Eu vinha caminhando a pé. Oriô, cigana, a carta da admiração. A energia do amor verdadeiro. Ai, ai, ai. Se tem um bloqueio aqui na vida de Ares, é de se entregar de verdade. E olha, eu vou te falar uma coisa. Com essa herança de vida passada aqui que você teve, maioria aqui, muitas traições, enganações, né? Traições, enganações, foi passado para trás. Então, o bloqueio de algumas pessoas aqui é se entregar de verdade. É estar num relacionamento e se entregar de cabeça. E quando a gente fala se entregar, não é submissão, não é deixar o outro fazer o que quer. Não é dar tudo, eu dou todo o amor, não. Muito pelo contrário. A entrega verdadeira é você estando completo, 100%. Se amando em primeiro lugar. Porque o amor verdadeiro começa de você. O amor verdadeiro, Ares, começa de você. E algumas pessoas aqui têm o potencial para viver uma vida afetiva, familiar, muito equilibrada. Mas por que não está conseguindo? Porque o principal você não está fazendo. Dar o amor de verdade, incondicional a si mesmo. Porque você não consegue amar e se entregar para o outro se primeiro você não viver em entrega consigo mesmo. É igual a incorporação. Quando a pessoa fala para mim, eu quero incorporar o guia, eu falo, o guia vai incorporar em você, ok. Você quer que o guia incorpore em você, mas você está incorporando a si mesmo? Você se conhece? Você sabe distinguir a sua energia? Você entende, você sente, você tem parado um momento da sua vida sem celular, sem TV, respirando e sentindo você, a sua presença? Não. Como que você vai sentir a presença de um espírito? E distinguir que é o espírito? Então aqui nós vamos lá. Como que você vai se sentir amada de verdade? Se o maior bloqueio é que você não está provando esse amor verdadeiro por você. Então, a partir de agora, começa a provar esse amor verdadeiro por você. Se cuidando, se colocando em primeiro lugar. Primeiro bloqueio que você vence. Me amar de verdade. Porque só me amando de verdade eu me entrego como ser completo e não fragmentado em pedaços. Tá? A carta do despertar, da iluminação. Meus amores, vocês estão passando por um período aqui de expansão de consciência. E isso está mexendo em tudo na vida de Ares. A sua vida está dando um chacoalhão assim, ó, chacoalhando. Sabe quando você chacoalha a árvore para as frutas maduras cair? Aqui você está recebendo um chacoalhão do universo. É muito bom você puxar a energia de Orixá, Exu, Yansan, Pai Ogum, Pai Xangô, os guerreiros.
Porque quando a vida tá dando esse chacoalhão, muita sombra vem, aí os espíritos negativos vêm para aproveitar. Então tem uns aqui que tá passando por assédio espiritual, né? Você vai vencer esse bloqueio, mas tem que se cuidar, tem que fazer sua parte. Porque quando a gente começa a despertar a consciência, e são vários despertares, os seres negativados não querem que a gente avance. Eles querem a gente na escuridão, no ego, na loucura da cabeça, né? Agora, eu tô cuidando da minha mediunidade, o quê? Vocês acham que os espíritos trevosos ficam contentes quando vocês vêm aqui no canal, ouvir o guia? Ouvir aqui a cavalinha, canalizar, falar? Vocês acham que os espíritos trevosos ficam felizes quando vocês vão aí na espiritualidade livre? Lá na assinatura do canal, e tem magia para limpar os carregos, para fazer ponto aí de Exu no chão, para limpar os miasmas de dentro de casa, para mandar todos esses espírito negativado embora. Você acha que eles ficam felizes? E você acha que a cavalinha também não tem sofrido e passado por muitos assédios por conta disso? Aliás, todo pai de santo, todo dirigente espiritual, dirigente de casa de ayahuasca, enfim, é muito assediado. Porque o povo lá de baixo quer que vocês parem. Para vocês o barco dá uma balançadinha, para a gente é uma machadada na cabeça. Só que aí a gente precisa ter uma coisinha que é bem pequena, mas que faz toda a diferença. Fé. Confiança. Isso tem uma coisa que o povo cigano, oriol, cigana e o de saúde tinha, é fé na vida. Fé na força de vida. Porque a maioria do povo cigano não acreditava num Deus. Um Deus. Não. Vida. Vida, eu honro a lua, eu honro o sol, as estrelas. Tudo é sagrado. Deus está em tudo, em todo lugar. A carta do reconhecimento, meus amores, vamos lá, vamos lá. Outro bloqueio na vida de Áries, e agora falando de dinheiro, reconhecimento, gratidão. Começa a agradecer aí, cadê o Grimório das Bruxas? 3 coisas para ser grato na minha vida hoje. Você quer dinheiro, você quer prosperidade, você precisa começar a parar de observar a falta e comandar a forma. Já falamos isso aqui. Eu paro de olhar para a falta de carro que eu tenho. Eu não tenho carro, é tão difícil andar de metrô, que porcaria, choveu, me molhei. É tão ruim, não tenho um ser amado, eu não tenho minha casa. Para de reclamar, para de observar a falta, começa a comandar a forma. E começa a agradecer aquilo que você já tem. Porque a gratidão é a frequência do reconhecimento. É como se você falasse para o universo: eu reconheço o valor do que eu tenho, estou preparado para receber mais. Então, se tem um bloqueio que você pode vencer, é referente à sua vida profissional e financeira. Conseguir mais dinheiro. A partir do momento que você começa a agradecer. E vamos lá, lembra do nosso título? Como a sua herança de vidas passadas está influenciando na sua vida? Tem algumas pessoas aqui que eram os reis. Tem alguns que era lá o intérprete do sonho do rei, o servidor que servia ao rei. E tinha alguns aqui que eram os reis, as rainhas, ricos. Mas não distribuía direito, não dava valor. Aí nessa vida aqui veio como? Classe média. Então, qual tem sido sua maior dificuldade? Enriquecer, porque você tem o desejo de ser rico. E você pode conseguir. Mas você vai ter que mudar totalmente o seu comportamento. Trazendo reconhecimento, a gratidão, fazendo caridade agora. Caridade não é só dinheiro. Eu vou lá no terreiro e vou falar: viu, vem fazer uma faxina geral aqui. Posso? Quer? Limpar as janelas, é caridade.
Ajudar o próximo não é só pessoas, um animalzinho de rua também é o próximo. Uma planta também é o próximo. Eu plantar uma árvore, arborizar o meu bairro, porque é o que eu tenho próximo, guardar as sementes de frutas que eu consumo e ao sair de carro, coloco tudo numa sacolinha, eu vou jogando. A chuva vai levar, o vento vai levar, em algum lugar vai nascer. A sementinha de mexerica, de laranja, não joga no lixo. Cavalinha não consegue jogar semente no lixo. É como se eu estivesse jogando vida no lixo. A minha janela ali da cozinha tá cheia de semente. E aí bate um solzinho, ela não embolora, né? Ela vai meio que secando. Aí quando eu vou pro sítio, tudo num saquinho, só jogando na janela do carro, assim, ó. No mato. Então, algumas atitudes que a gente toma para reconhecer o bem que a gente tem. Né? Nossas irmãs, as árvores, a vegetação. Última mensagem é emoção. Claro, né? O bloqueio na vida de Áries e como vencer esse bloqueio que já vem de vidas passadas, emoções. Por quê? Médium sofre muito ataque espiritual, médium sofre muita demanda da família. O que é a demanda da família? A família demandando você, procurando você, a família sempre se espelhando em você ou apontando o seu defeito, sendo o para-raio. O médium sensitivo que absorve a carga negativa energética do ambiente, do local, então isso sobrecarrega as emoções. Então você é uma pessoa que sempre tem que estar em contato com a água. Você já percebeu, né, Áries, que quando você toma um banho bem demorado, você sai bem de lá. E o marido fala, igual fala pra cavalinha, tá fazendo yoga aí no banheiro? Tô fazendo yoga. Mas aqui a gente não tá falando só água, chuveiro, cachoeira, rio, mar. É uma coisa que te alivia muito. Tá? Então, esteja em contato com a água para te purificar. E perceba quais são as emoções que estão travando você. Por exemplo, é uma emoção de tristeza, eu me sinto triste, ou uma emoção de incapacidade, ou medo. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa com quem eu amo, eu tenho medo do meu filho morrer, eu tenho medo. Essa emoção está te travando, está sendo um bloqueio. Né? A ansiedade, todo tempo eu estou preocupada com a hora, com o tempo, não vai dar tempo. Essa emoção, ansiedade, precisa trabalhar ela. Então, nos próximos dias, você vai ter a chance de observar essa emoção. Tá? Oriô, cigana, eu te agradeço, eu te saúdo. Finalizamos. Deixa a sua saudação aí para o povo cigano. Oriô, cigana, gratidão. Agora é a hora que você vai aí em playlist do canal, Áries. Vai lá ver a leitura de Pombagira. E aqui, meus amores, a maioria, Pombagira cigana, tá? A Dona Maria Mulambo, semana passada também, se você não viu, vai e veja. Todas as leituras aqui no canal são atemporais. A espiritualidade não tem relógio, calendário. Vai lá e veja. Certo, meus amores? Grande abraço, que o povo cigano continue abrindo seus caminhos, trazendo muita alegria. Oriô, saravá, moça, eu te agradeço. Gratidão, Áries.